Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Por Dentro da Pós. Eu sou a professora Paula, sou tutora dos cursos de pós-graduação do Grupo Uninter e hoje estarei aqui com vocês para a gente conversar sobre papos muito relevantes, muito interessantes, conteúdos que vão trazer, que vão agregar sobre o mundo corporativo, sobre negócios, sobre comportamento, sociedade e tecnologia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que tem que estar ali no top 10 de qualquer empresa de sucesso, de qualquer instituição que quer ter sucesso, que é o mundo da aprendizagem organizacional. Numa era que a gente está ali definida por rápidas mudanças, as empresas precisam estar sempre muito atentas de como elas vão passar essas novas tecnologias, essas novas inovações, esses novos conhecimentos, tanto para o nosso mundo que são as pessoas, o colaborativo da empresa, quanto para os líderes, quanto para as pessoas que fazem parte dessa empresa de sucesso. E hoje a gente está aqui com uma pessoa que dedicou a sua carreira à educação, trabalhando com docência, trabalhando com gestão, e hoje ela faz parte da coordenação de editoração de material do Grupo Uninter. Bem-vinda, professora Cláudia. Bem-vinda, tudo bom, Tudo Paula? bem, É um prazer bem. estar aqui com vocês para conversar um pouquinho sobre essa aprendizagem organizacional que é tão importante para a gente, né? Isso, e como que a gente vai mostrar para as pessoas o quanto isso é importante? Quais são esses desafios que a empresa tem nessas aprendizagens? Então, às vezes as empresas elas acham que não é importante você investir numa aprendizagem organizacional, ou investir na formação dos colaboradores, na sua formação continuada, né? E isso é um problema, porque se ela não investe na formação dos colaboradores, ela também não está investindo no crescimento dela mesma, né? E as empresas que hoje investem na aprendizagem organizacional e na aprendizagem dos seus colaboradores, elas buscam normalmente cursos mais rápidos e cursos personalizados. Então, a gente teve um tempo dentro da formação dos colaboradores, onde as empresas buscavam cursos externos, então os cursos de MBA, de especialização, mas cursos generalistas, né? Isso é válido e muitas ainda buscam, e é importante. Porém, algumas estão começando a se especializar. Então, elas estão começando a buscar parcerias com instituições de ensino superior ou mesmo montando uma universidade corporativa dentro da empresa. Isso é bem interessante, né? Sim, é importante também, onde ela vai buscar cursos que sejam personalizados para a realidade dela. E por que isso? Porque vamos pensar, como você falou, a gente está num mundo de inovação. E rápido, Um né? mundo rápido, Paula, bem isso mesmo. Então, um mundo onde as coisas acontecem muito assim, de virada, de uma hora para outra, né? Hoje, aquilo que é alta tecnologia, amanhã já não é mais. Hoje, um programa que o melhor programa para resolver uma situação ou para organizar um processo dentro da empresa, amanhã já não é mais. Uma skill que hoje é importante para um colaborador ter e apresentar no seu gerenciamento de processos, nas suas ações dentro da empresa, amanhã já não é mais. Então, ela tem que investir em cursos que são mais curtos e mais rápidos. Não quer dizer que eles são menos aprofundados. E isso também não quer dizer que não possa ser um curso de especialização também, né? O importante é que este curso seja voltado para a realidade daquela empresa. Por quê? Porque ela está investindo na formação daquele colaborador e, ao mesmo tempo, ela está investindo na resolução das dores que ela tem, dos problemas que ela tem no seu dia a dia. Isso quer dizer, então, que a empresa começa a ter uma visão de que isso não é um custo, é um investimento. Exatamente, é um investimento, porque ela vai investir na formação do colaborador justamente para resolver um problema dela. E se ela investe internamente, né, com projetos que sejam desenvolvidos no decorrer deste curso,
para a resolução desse problema, então ela tem duas coisas ao mesmo tempo. Ela tem um colaborador formado, especializado naquilo que ela precisa e, ao mesmo tempo, ela já tem um projeto que pode ser desenvolvido para resolver um ou mais problemas. Então, isso vale muito a pena. Por isso que hoje muitas estão buscando realmente esses cursos que são mais rápidos ou montando uma universidade corporativa, seja via RH, né, gestão de pessoas, ou seja via parceria com instituições de ensino superior. E isso acaba também, não sei se você concorda comigo, fazendo com que o funcionário se sinta valorizado. Com certeza. Porque por mais que ele esteja sendo investido na empresa naquele momento, fazendo cursos que seja, que nem você, como você falou, voltados para as dores da empresa, é algo que aprendizado sempre, nunca é perdido. Exatamente. Né? Por mais que ele não continue mais na empresa, ou que ele saia, ou que ele vá procurar novas experiências, ele acaba levando com ele um conhecimento. Isso. E a empresa não deixa de ganhar também por ter investido, porque a gente não sabe se o funcionário fica ou não. Exatamente. Né? Você está investindo, mas você não sabe se você vai conseguir reter esse talento. Exatamente. E muitas vezes o reter o talento vem justamente dessa valorização. Quando ele sente que ele é valorizado pela empresa, que a empresa investe nessa formação, essa formação fica agregada para ele. Ele vai carregar essa formação, Sim. né? Mas quando ele percebe que isso é importante, que a empresa valoriza isso, que a empresa valoriza, sabe, a potencialização das skills que ele tem, que ela traz perspectivas de crescimento. E quando uma empresa, ela investe em formação, na formação dos colaboradores, ela está dando perspectivas para ele. Está mostrando para ele, olha, você tem um futuro aqui, você pode ser promovido, você pode alcançar novos patamares aqui dentro, ou você pode gerenciar novos projetos. E isso contribui para que esse colaborador fique na empresa e retribua justamente com a parceria da parte dele, que é em desenvolver os projetos e aplicar esse conhecimento que ele agregou dentro da empresa, seja resolvendo problemas que já foram detectados, seja prevendo problemas que podem surgir, e essa visão de futuro é muito importante, e ela venha por meio da formação mesmo, de uma visão sistêmica, e isso é formação, né? Seja agregando esse conhecimento que ele já teve na formação e na multiplicação com outros colaboradores. A liderança também entra nesse meio de novas soft skills, porque as hard skills lá atrás era o que era valorizado antigamente. Né? Para você ser um chefe, você tinha que saber o que você estava falando daquele processo. Hoje, o colaborador, os jovens líderes, eles estão sendo mais valorizados pelas soft skills. Exatamente. E os colaboradores, no caso, os líderes, entram nessa parte de também novos aprendizados, aprendizagem contínua? Sim, porque veja, hoje a gente percebe nas empresas, principalmente nas grandes empresas, né, uma horizontalização da hierarquia. Então, aquela coisa que a gente tinha da verticalização, onde você tinha o presidente, daí embaixo você tinha o vice-presidente, aí depois você tinha os gerentes executivos, os diretores, e daí todos os colaboradores, e quem decidia era quem estava lá em cima, e nem sabia o que acontecia com o que estava lá embaixo, e muitas vezes tomava decisões equivocadas, que podiam, muitas vezes, prejudicar processos. Né? E trazia a desmotivação do colaborador também, né? Porque ele não era visto, ele não era enxergado. Com a horizontalização, o que está acontecendo? Você começa a ter líderes focais. Então, com a horizontalização, você tem uma trama de lideranças, né, em diversos times. Você continua tendo a presidência, sim, a gerência executiva, sim, tudo isso. Você continua tendo a alta, né, gerência. É necessário, senão a empresa não funciona. É estratégico. Alguém tem que olhar para o negócio, claro, né? Senão não vai. Mas você começa a ter vários líderes em diversos times. Então, em vez de você ter, por exemplo, um gerente que cuida de um monte de colaborador, você começa a ter líderes que cuidam de pequenos grupos, que são os pontos focais. E essas lideranças focais, elas precisam ser formadas, porque são elas que vão resolver os problemas do dia a dia. Um gerente, ele não tem que ficar se preocupando com coisas do dia a dia, com problemas simples de resolver. O processo básico, exatamente. Né? O gerente, ele tem que se preocupar com o negócio. Né? Ele tem que ir atrás de negócio, ele tem que fazer a empresa crescer, ele tem que pensar, o olhar dele é um olhar maior, mais amplo.
É aquele olhar que acaba ajudando os de cima, que nem você falou, né? Os diretores, os executivos, os altos executivos. Exatamente. Aquele olhar, que é aquele olhar mais focal, para um mundo mais restrito dentro da empresa, para um contexto mais restrito, ele vem justamente dos líderes focais. Então, quando a gente fala em aprendizagem organizacional, a gente fala também em formação de lideranças. E essas lideranças, como eu falei, vão ser multiplicadores para outros colaboradores e trazem uma perspectiva também de crescimento de futuro para aquele que não é um líder ainda, né? E você forma colaboradores que vão ficar na empresa, que vão agregar. Não sei se é o caso, mas também tira essa visão de que só o RH desenvolve pessoas. Só o RH, ou DHO, ou qualquer denominação que a empresa tenha. Eu vejo isso, os pequenos, como você falou, os pequenos líderes, os pequenos gerentes, diretores de equipe, né, gerentes de equipe, líderes de equipe, acabam tendo esse olhar, como você disse, de perspectiva para outro colaborador que possa crescer. Isso, né? E direcionar esse conhecimento. É nesse sentido que a gente fala. Você tem também uma gestão de negócio muito mais eficiente e eficaz. Por quê? Porque aí você vai ter pequenos líderes que vão estar lá em contato, porque eles também tem que ter uma comunicação entre todos, né? Você vai ter os pequenos, os pontos focais, os líderes focais, que vão estar resolvendo as questões do dia a dia, mas que vão estar em contato com uma liderança superior, porque eles precisam de um líder para se comunicar, um líder que vai dar as diretrizes para eles. E aí, então, esse coordenador ou esse gerente, aí vai da estrutura de cada empresa, ele ouvindo esses líderes focais, ele sabe o que é que está pegando na empresa, o que não está legal, né? O que a alta direção tem que pensar em termos de investimento, por exemplo, em maquinário, né? Em programas, em formação, né? Em que tipo de colaborador que essa empresa está precisando, que vai agregar, que vai resolver problemas que parece que são insolúveis, sabe? Eles vão ajudar a pensar em estratégias, vão trazer um insumo para as estratégias que a empresa pode adotar para o crescimento dela, para o desenvolvimento dela, para uma ampliação de mercado, né, de repente, ou para uma diversificação de mercado, ou para uma mudança de foco. Às vezes uma empresa ela está vendo que os resultados não são mais aquilo que ela estava acostumado, que os resultados não estão mais tão satisfatórios. Então, o que está pegando? O que está acontecendo que está levando a isso? Então, esses líderes focais, eles podem ajudar a trazer essas informações para que a média e a alta gerência pensem, sabe, em como resolver isso, como detectar esse problema e como resolver esse problema, que propostas ele vai trazer, que mudanças ele pode trazer. Às vezes são coisas simples, mas que quem está lá em cima não enxerga o que está ali e daí não entende o que está acontecendo. E a gente tem ainda muitas empresas que não estão nesse patamar de caminho, né? Às vezes empresas grandes, geralmente as menores não têm toda essa visão e não têm todo esse aparato para que isso aconteça, mas também temos empresas grandes que acabam não caminhando nesse ponto. Vai ficando para trás? Vai ficando para trás. Então, vamos pensar nas pequenas empresas. As pequenas empresas, justamente por elas serem menores, essa questão da comunicação, da formação é muito mais fácil, né? Algumas são bem resistentes realmente a investir na formação, até por uma questão de capital. Mas tem outras que, mesmo tendo essa dificuldade, fazem esse investimento porque percebem que, para crescer, ela vai precisar de um colaborador, né, que seja eficiente e que se destaque dentro daquele mercado, né? Senão, porque se o colaborador não se destaca, a empresa não vai se destacar também. As grandes empresas, o que a gente percebe ainda é, principalmente nas empresas familiares, né? Aquelas que vêm de geração em geração. Então, você teve lá o avô que batalhou, que montou a empresa, que fez crescer, que deu gás. Aí depois veio o pai que assumiu, que também foi lá, batalhou. E às vezes chega no filho ou no neto, e daí já está tudo muito pronto, tudo muito tranquilo, tudo muito estabelecido, só vamos tocar. E nesse só vamos tocar, muitas vezes ele começa a perder mercado e começa a perder a mão da empresa. Justamente por quê? Porque aquilo que foi feito antes estava de acordo com uma realidade de mercado e uma realidade de mundo que hoje não existe mais. E como a gente falou no começo, é muito ágil, é muito volúvel. Exatamente. Há 50 anos atrás, a pessoa começava num trabalho e terminava 20, 30, 40 anos na mesma empresa. Orgulho isso. Motivo de orgulho. Eu trabalhei a vida inteira na mesma empresa. Hoje é um absurdo isso. Eu lembro que o meu pai,
Ele falava assim, meu pai era caminhoneiro. Uhum. E ele falava assim, você não pode ter a carteira picotada. Então, o que ele queria dizer? Que você tinha que permanecer numa empresa por longos anos. Sim. E hoje a gente vê esse movimento dos mais jovens de que isso não é mais importante. De que a pessoa tem uma formação acadêmica a partir do momento que ela não se sente mais satisfeita, ela já procura outra oportunidade. Exatamente. Isso é uma forma também, como é que a gente pode falar? Um desafio para as empresas Sim. reter esses talentos. É um desafio, sim. E a gente vê muito isso. Por quê? Vamos pensar no mundo que a gente está hoje, né? Hoje a gente vive num mundo conectado. Ai, Cláudia, não é bom? É ótimo, é uma maravilha. Porém, vamos parar para pensar como é que a gente está conduzindo esse mundo conectado. Porque eu, né, com alguns anos aí, já peguei esse mundo conectado chegando. Chegando, né? sim. E qual era a proposta que tinha antes? É um mundo globalizado, conectado, todo mundo vai se conversar, trocar experiências, caminhar juntos. Mas não é isso que a gente vê. Como é que é esse mundo de hoje? É o mundo do eu. Então, é um mundo onde eu tenho as minhas redes sociais, onde eu tenho o meu network, onde eu faço as coisas que eu gosto, onde eu posto as coisas que eu gosto, onde eu faço o que eu quero, na hora que eu bem entendo. E contribuindo para isso, veio uma pandemia onde todo mundo ficou voltado novamente para o seu eu, para o seu mundo, para a sua casa, se distanciando dos outros. Então, a gente vê hoje assim, profissionais excelentes, mas que não conseguem conviver com o outro dentro da empresa. Perdemos essa sociabilidade um pouco. Exatamente. Então, a gente tem que pensar assim, que hoje é o mundo do eu, da minha necessidade, onde eu satisfaço as minhas vontades, mas eu trabalho numa empresa, seja ela qual for, do tamanho que for, que é um mundo de todos. Uma sociedade. Uma sociedade, né? É um ambiente social, onde todos ali têm as suas vontades, onde todos ali têm as suas necessidades, onde todos ali têm os seus deveres e as suas manias. E é um desafio a empresa também lidar com gerações, né? Sim. Porque nós temos desde os baby boomers até a geração Y, algumas até a geração alfa. Né? Exatamente. Então você tem aquela geração que é do processo, que é certinho e que às vezes até tem aquela coisa assim do não sair da caixinha e que a gente precisa que saia, né? Mas que antes isso era a recomendação, como você falou, a questão do seu pai, né? Fica 50 anos dentro da empresa, não ter a carteira de trabalho picotada. Então, aquela geração onde não, o processo é esse, então é assim que eu faço, o meu papel é esse e acabou. Eu não olho para os lados, eu não faço nada, eu estou aqui para fazer isso. E o processo engessado, né? Se eu sei fazer... engessado. Charlie Chaplin apertando o parafuso. Exatamente. Se eu sei fazer dessa maneira, se uma pessoa faz da outra maneira, exatamente. Eu já... Era aquela ideia do processo fabril, né, em todas as dimensões. Hoje, não é assim. Aliás, está vindo esse caminhar, essa mudança está vindo há muito tempo, e hoje a gente percebe muito bem que isso não é assim. A diversidade de situações que a vida nos traz, seja qual for a empresa e seja qual for o papel dela dentro dessa produção, é uma diversidade muito grande. Não tem processo e não tem teoria administrativa que dê conta dessa diversidade de situações que a realidade traz. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de um colaborador que use esse conhecimento que ele tem e que a empresa está investindo para pensar nas soluções dos problemas que ele está ali. Porque a gente ainda tem muito uma busca por soluções prontas, sabe? É como se a teoria, ou como se aquela formação que ele está recebendo desse conta de tudo que ele tem, e não dá conta. A nossa realidade, ela traz muito mais surpresas do que o nosso conhecimento estabelecido. A gente precisa trazer isso para cá, né? Exatamente. O papo está muito bom, você está vendo, né? Vocês estão acompanhando e o negócio ali tem muita coisa para a gente falar ainda. A gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta.
O Ministério do Turismo, a TV Cultura e o Uninter levam até você Provoca. Ainda bem. Metrópolis. Linhas Cruzadas. Estação Livre. Matéria de capa. Senhor Brasil. Repórter Eco. Opinião. Planeta Terra. E Quintal da Cultura. É muito legal. Aqui tem dramaturgia, sustentabilidade, documentários, música, inclusão, diversidade. Já que tá tudo aqui. Aqui tem cultura. Localizado no ponto mais privilegiado da cidade de Curitiba, no Pilarzinho, o sítio de transmissão do Super Canal 13.1, TV Cultura, 13.2, TV Profissão, 13.3, TV Euronews e, em breve, 13.4, TV Enem Uninter, recebem o seu mais novo transmissor. Homologado pela Anatel com 10 vezes mais potência, vai atender a mais de 3,5 milhões de telespectadores em Curitiba e na região metropolitana, nas cidades de São José dos Pinhais, Piraquara, Colombo, Almirante Tamandaré, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, 4 Barras, Araucária, Campo Magro, Campo Largo, Contenda, Lapa, Balsa Nova e Itaperuçu. O Super Canal 13, ampliando sua potência de transmissão, vai aumentar muito mais a sua intensidade de sinal, possibilitando, assim, uma ótima recepção em mais de 90% dos televisores da nova área de cobertura. Parabéns, Super Canal 13. No Super Canal 13, sua imagem pega bem. Tem trabalho, tem carinho, tem zelo da Prefeitura por toda Curitiba. Zelo pela sua qualidade de vida. Ampliando para 36 mil as vagas para atividades gratuitas, como futsal, judô, musculação, natação, pilates, esgrima e muito mais. Zelo pela sua diversão. Nas piscinas aquecidas do programa Vivo Sábado para toda a família. Isso tudo é zelo pela cidade e por você. Prefeitura de Curitiba, orgulho de ser. O Ministério do Turismo, a TV Cultura e o Uninter levam até você Provoca. Ainda bem. Metrópolis. Linhas Cruzadas. Estação Livre. Matéria de capa. Senhor Brasil. Repórter Eco. Opinião. Planeta Terra. E Quintal da Cultura. É muito legal. Aqui tem dramaturgia, sustentabilidade, documentários, música, inclusão, diversidade. Já que tá tudo aqui. Aqui tem cultura.
Olá! Voltamos para continuar com esse papo gostoso que a gente está tendo e também de muita instrução e muito conhecimento. Cláudia, vamos falar um pouquinho agora sobre esses novos talentos que entram na empresa, que aprendem e por algum motivo ou que não se sentem valorizados ou que realmente não faz parte do mundo ou que realmente querem outra coisa e vão embora. Então, a gente tem, né, é um pouco daquilo que a gente estava falando, né, da questão da geração e desse mundo que a gente está hoje, que é esse mundo muito rápido, né. Então, como a gente vem justamente desse mundo onde tudo é eu, né, o que eu quero, muitas vezes a gente tem colaboradores, grandes talentos, que a empresa investe, né, mas que se as coisas não acontecem como esta pessoa, como esse profissional quer, como esse profissional pensa, ele simplesmente vai embora. Ou então ele não tem a paciência de esperar o tempo da empresa, que é diferente do tempo de cada um. Que eu acho que é né? Nisso que pega mais, Exatamente. Né? Como tudo é muito volúvel, muito rápido, eu acho que a paciência deles também é muito Exatamente. curta. Né? E aí você tem duas perdas. Você tem a empresa que perde, muitas vezes, um excelente profissional, né? E um investimento em que ela fez Sim. em uma formação, e você tem ao mesmo tempo um profissional que perde às vezes grandes oportunidades porque não consegue esperar um pouco mais ou porque não tem uma visão adequada ou desenvolvida ainda sobre um futuro ali dentro, uma visão sistêmica sobre tudo que está acontecendo. É muito aquela visão assim, da minha necessidade, da minha vontade, e se eu não estou satisfeita da minha vontade, então eu vou embora. E não tem aquele olhar pouco mais ampliado, né, mas tudo bem, agora eu não estou fazendo o que eu quero, eu acho que não está legal, porém, que perspectivas que eu tenho aqui dentro? Será que se eu esperar um pouco mais, ou será que se eu me aprimorar, né, ou desenvolver tal skill, ou enfim, fizer algum investimento eu mesmo, ou eu propor algum projeto, ou eu me oferecer para participar de algum projeto, né? Eu não vou conseguir aquilo que eu quero? Você acredita que é um pouco de falta de maturidade emocional? Eu penso que sim também, sabe? Hoje a gente vê que as pessoas, né, no geral, elas não aguentam muita frustração, né? Justamente porque é a vontade delas, o imediatismo. Né? O imediatismo, e isso, como eu falei, é um fruto, né, de uma pandemia e de um processo mesmo, né, de interiorização que a gente está sofrendo por parte desse mundo que é o mundo do eu, né? Então, são profissionais que não sabem, por exemplo, compartilhar, não sabem trabalhar em equipe. Né? Então, aquilo que a gente falou dos líderes focais, são profissionais que de repente podem ser grandes líderes focais e crescerem em lideranças, né, mais altas ali dentro, mas que por não saber conviver e ajudar o outro e compartilhar, ele não consegue crescer. Uma coisa que assim, a gente percebe nas empresas é um mundo dentro de uma caixinha, mas diferente do mundo de uma caixinha de anos atrás. Porque a caixinha de anos atrás é aquela caixinha onde eu não posso sair porque esse aqui é o meu papel. Hoje a caixinha é a caixinha que eu construí para mim, essa aqui é isso que me interessa. Então falta muitas vezes na empresa, nos colaboradores, aí também entra a questão da aprendizagem organizacional como um ponto de atenção e formação, que é esse olhar sistêmico e corporativo. Então, eu cuido de um determinado processo dentro da empresa. Vamos dizer que eu cuido do financeiro, como um exemplo apenas, né? Mas só que o financeiro está conectado com outros processos também. Sim. Ele tem um processo administrativo, ele tem um processo de controladoria, enfim, ele está ligado a outras áreas. Então, tudo que ele faz vai interferir em outras áreas. Vai ter um impacto. E muitas vezes essas áreas precisam do apoio dele. Né? Precisam tirar uma dúvida, precisam que ele agilize alguma coisa, precisam que ele ajude a pensar em uma solução de um problema. E o que a gente percebe muitas vezes são profissionais que simplesmente falam, isso não é problema meu, isso é problema teu, eu cuido só do financeiro. E isso não pode acontecer. Uma empresa, ela não cresce e ela não se fortalece no mundo de hoje se ela não trabalhar em equipes. Sim. E não é em grupos, é em equipes, que é diferente de grupo. Essa valorização também do funcionário impacta nessa vontade de fazer também do funcionário. Sim, impacta também. Por quê? Porque se é um funcionário que não se sente valorizado, onde ele vê que a empresa não faz investimento nenhum
para ele, né, com ele ou qualquer outro colaborador. E muitas empresas querem que o próprio colaborador invista nele Exatamente. próprio, às vezes sem uma remuneração que vá acompanhar. Sem incentivo nenhum, né? Então, é importante o colaborador também ter essa autonomia de ele buscar sua formação? É claro. Mas é importante também a empresa poder ajudar nisso e ter uma parceria nesse sentido. Porque se só ele que busca, só ele que faz, ele não vê nenhum interesse por parte da empresa em usar esse conhecimento que ele trouxe. Quando eu falo conhecimento em diferentes aspectos. Não só o conhecimento teórico, né? Mas o conhecimento prático, sabe? O conhecimento de liderança, de comunicação, conhecimento de uma forma geral. A empresa não utiliza isso. A empresa não dá perspectiva nenhuma para ele de futuro, de promoção, de melhoria, de nada. Os benefícios é o básico e só. Por que esse colaborador vai ficar lá? Qual a diferença entre ele ficar nessa empresa e em uma outra que ofereça um pouquinho mais? Seja o que for um pouquinho mais que tu oferece, já é mais do que onde ele está. Então, isso é uma questão também de a empresa olhar para a gestão de pessoas, né? E valorizar esse profissional. Mas tem profissionais que a empresa investe, faz tudo e ainda assim ele não se interessa, ainda assim ele não dá um retorno. Né? Bom, aí é uma opção desse profissional. Né? Já sai um pouco do escopo da empresa e passa para o pessoal. Né? A empresa está fazendo o papel dela. Se ele não faz o papel dele em retribuir, aí é uma outra história. Mas se o colaborador está lá, se ele se empenha, se ele investe, né? Eu não gosto de usar o termo vestindo a camisa, porque acho que hoje é um termo que não cabe mais. Sim. Mas no sentido assim, ele se preocupa com a empresa, ele se preocupa com os resultados, ele se preocupa em ver que, isso vai dar problema. Se como não você disse, cuidar, se antecipa, né? Ele se antecipa e ninguém ouve, né? Por que ele vai ficar lá? Ele vai embora, ele vai buscar um outro lugar que valorize ele, nem que seja um pouquinho a mais, mas já é um pouquinho a mais. Então é muito importante as empresas mudarem essa perspectiva, sabe? Assim, com relação à formação do seu colaborador. E tem que ser uma formação continuada. Não dá para ser aquela formação pontual, não. Então, todo ano vai ter a semana da formação do colaborador. Então, durante aquela semana tem palestra, tem visita, tem alguém que vai lá, né, e conversa com o colaborador, né, o presidente da empresa vai lá, vai falar meia horinha com ele e acabou. Não é isso. Quando a gente fala de aprendizagem organizacional, é uma aprendizagem organizada, planejada em diferentes níveis e aspectos. Então, é uma aprendizagem que vai focar, sim, em conteúdos, porque às vezes a gente precisa formar o nosso colaborador na parte teórica mesmo, administrativa, seja ali da área da empresa que trabalha. Tem muitas empresas que estão contratando jovens aprendiz, menor aprendiz, exatamente. Né? São pessoas que não têm nenhum tipo de experiência de mercado, de experiência de trabalho. Então, você tem aí essa formação. Às vezes, você vai investir numa formação mais voltada para o aspecto teórico, conteudista, mesmo de conteúdo mesmo, quando às vezes você quer mexer nos seus times. Então, você tem um grupo de colaboradores que você quer que eles assumam uma nova função, que eles assumam um determinado projeto que exige um conhecimento, uma expertise que ainda não tem. Então, eles vão investir nessa formação, trazer alguém que tenha essa expertise para fazer a formação desses colaboradores, e então eles assumirem esse projeto e multiplicarem. Isso acontece também. Você enxerga que algumas empresas não têm como você falou, da paciência dos jovens, mas também não têm essa paciência de fazer esse movimento? Também tem. Que eles querem tudo muito rápido, então eles já querem pessoas que já tenham isso. Pessoas prontas. Prontas. Né? E o que a gente faz com aquele jovem que não tem experiência nenhuma, que está chegando no mercado agora. Ou aquele senhor lá de trás. Ou aquele senhor lá de trás, muito bem pontuado, que tem uma expertise, que está apto para o mercado ainda, mas que o tempo de idade, né? A idade passou para ele, o etarismo, vem aí um preconceito, né? Aí você tem dois pontos do preconceito, o preconceito de quem está começando e o preconceito de quem já tem uma caminhada, né? Sim. E aí o que a gente faz com esses aí, quando você tem uma empresa que ela quer tudo pronto, então ela não vai investir num jovem talento que ela pode formar
e que pode ser um grande colaborador, talento, um grande líder, né, ali dentro, que pode ajudar ela a crescer, a se desenvolver, trazer novos horizontes. E ela também não vai investir naquele profissional que já tem uma expertise, que já tem uma caminhada estabelecida pelo preconceito de, mas ele vai fazer tudo do jeito que ele quer e não do jeito que eu quero. Ele vem com o famoso ranço, né, que eles falam, né? E aí você perde dos dois lados grandes colaboradores, né? Porque a gente tem jovens talentos que precisam de uma oportunidade, às vezes de uma formação inicial e depois ele dá conta. E a gente também tem profissionais mais velhos que têm uma expertise, que já têm esse olhar, sabe, para o futuro, que já percebem as coisas de uma forma muito mais rápida e que podem contribuir para resolver problemas dentro da empresa e até para trazer ideias novas, porque é uma pessoa que vem de fora. Às vezes a empresa está tão focada naquele mundo dela, naquele contexto dela, que e são sempre os mesmos colaboradores, são sempre as mesmas lideranças, nada se renova, que ela não percebe os pontos de atenção que ela tem que cuidar. É como você pega um texto que você já leu várias vezes, né? Exatamente. Você não vê erros de português, por exemplo, os erros gramaticais, que uma pessoa nova vai pegar e vai ler e vai bater o olho e enxergar. Eu vejo isso também de empresas. E como você falou, empresas geralmente familiares, né? Que já vem do avô, do pai, do filho, do neto, e a família toda trabalha ali. Então, todo mundo está muito acostumado com o processo, todo mundo está muito acostumado, acomodado. Isso. E quando vem alguém para bagunçar, tipo, não. Espera, não é bem assim. Esse terreno é meu. Você tá Veja bem. Você está achando que chegou agora? Sabe quantos anos você empresa na minha família? Você chegou agora e está querendo mandar? Você não sabe de que você está na janelinha, né? E a gente vê hoje, algumas empresas familiares, elas já têm uma certa consciência, o que é muito positivo. Então, a gente vê um crescimento de empresas familiares buscando consultorias especializadas justamente nessa passagem de bastão, né? Isso é bem importante, onde a gente né? tem as pessoas, né, os jovens que vão herdar aquela empresa sendo preparados por uma consultoria para aquele negócio, né? Já pensando tudo aquilo que foi feito, naquela caminhada que foi feita da empresa e que precisa ser honrada e precisa ser valorizada, né? Já tem um histórico, né? Tem uma história. Exatamente, e deu certo, porque tanto que é uma empresa que está aí passando de geração em geração, mas também um olhar já voltado para o futuro. O que tem aqui nessa empresa que já está estabelecida e que pode mudar e precisa mudar para encarar esse mundo que está aí? Porque uma coisa que a gente falou lá no comecinho foi a questão do tempo. O tempo dentro de uma empresa, o tempo dentro das corporações é um tempo curto. É rápido. Então, ou uma empresa, ela investe nessa formação, seja da passagem dela para uma nova geração, seja na formação do seu colaborador e acompanha essas mudanças no tempo, ou ela fica parada e a concorrente vai passando na frente e vai comendo pelas bordas, né? Porque a concorrente não vai parar para pensar. Hoje todo mundo busca nichos no mercado, né? Não tem mais aquilo assim, não, então, todo mundo vai pegar o grande público. Não, nós temos hoje uma diversidade muito grande de clientes, né? O gosto da população mudou bastante. Exatamente, né? A cultura está muito mais ampla. Então você tem diferentes nichos e a gente vê esse mercado corporativo empresarial buscando nichos específicos e conseguindo crescer, se desenvolver. Então, esse é um olhar necessário também. Você acredita, então, que as empresas têm que investir não só em formação dos colaboradores, mas também dos líderes? Sim. E também elas têm que ter esse olhar de que eu preciso me modernizar, não só em maquinário. Não. Né? Porque ainda elas têm muito dessa questão, Isso, né? exatamente. Eu vou me modernizar, vou comprar um maquinário novo, vou renovar a minha frota. E o tá conhecimento e a aprendizagem? Exatamente, né? Isso daí eu acho supérfluo. Assim, e a interação entre as pessoas, né? E o acolhimento, e a relação pessoal dentro da sua empresa, como é que é? A gente tem a questão da indústria 4.0, né? Agora já está vindo a indústria 5.0, mas enfim, a indústria 4.0 ela veio com uma força muito grande e muito voltada ainda justamente para o maquinário, para a alta tecnologia, né? Veio inclusive com um receio assim, das máquinas substituírem os colaboradores e você terem grandes indústrias que só vão trabalhar com máquinas e tal. E é uma coisa que meio que você já desmistificou com o tempo.
né? O ser humano ele é necessário e ele não é substituível, né? A gente não pode substituir um ser humano. Né? Ele não é dispensável. E muitas empresas realmente vieram investindo na questão da máquina, do material, e não investiram na sua formação do seu colaborador, na valorização do seu colaborador, né? Não investiram em uma universidade corporativa. Né? E aí elas vão ficando para trás, às vezes não entendem por que estão ficando para trás. E daí começa a rotatividade muito grande de colaboradores, então esses colaboradores vão embora ou por opção ou deles ou por opção da empresa, né? Porque nós temos aí os dois lados, né? E vão chamando novas pessoas que também não ficam, né? E aí a gente entra de novo naquela questão da geração, que tudo tem que ser dentro da vontade deles e a empresa não cresce. Eu vejo agora, ultimamente, várias reportagens que estão trazendo de novo o conceito de todo mundo voltar ao presencial. Sim. Também é uma aprendizagem isso? Foi uma aprendizagem com a pandemia e agora também é uma nova aprendizagem organizacional trazer todo mundo de novo? E aí a gente tem que cuidar com os extremos, né? Porque a gente aprendeu com a pandemia que o home office funciona. Desde que ele seja organizado e que você tenha todo um planejamento e um apoio para esse colaborador, que você também não pode abandonar ele em casa e querer que ele dê conta de tudo como se ele estivesse na empresa, não é mesmo? E você vê então algumas empresas que estão preferindo trazer os colaboradores. Aí a gente entra numa seara que vai depender muito dos motivos para isso. Tem motivos que são os motivos simplesmente de que o gerente, ou o presidente, ou a gerência máxima da empresa acha que tem que ser o presencial e acabou porque no tempo dele era assim. Mas também tem empresas que fizeram estudo e viram assim, não. Realmente, para o nosso negócio, o presencial dá melhor resultado. Então, a gente tem que realmente, nesse ponto, estudar caso a caso. Mas eu acredito que o home office ele ainda vai continuar forte por um bom tempo. Cláudia, para fechar nosso papo, porque senão aqui a gente vai se estender a tarde toda, quais são o maior desafio ou os maiores desafios e as maiores tendências agora para esse ponto de atenção da aprendizagem organizacional? Eu acho que o maior desafio é a empresa realmente entender que a formação é uma formação continuada, que a gente chama de lifelong learning, né? Que é aquela formação que acontece o tempo todo envolvendo a formação do conhecer, né? A informação do saber fazer, a formação do conviver, porque não adianta eu saber e eu não saber conviver, e a formação do ser, do colaborador que busca, que tem autonomia, que busca o seu conhecimento e que compartilha esse conhecimento com todos. Acho que juntar isso tudo é muito complicado. E eu acho que a tendência é aos poucos as empresas perceberem realmente a importância da aprendizagem organizacional como uma forma de planejamento de um grande projeto em diferentes níveis e não somente em alguns pontuais dentro de uma empresa. Tudo tem que estar no planejamento da empresa, tudo financeiro e de custos e tudo, né? E tudo tem que estar integrado. A gente não faz formação de um grupo de colaboradores isolado, a gente faz uma formação dos colaboradores da empresa. É orgânico, né? Exatamente. Chegamos mais ao fim de mais um episódio do Por Dentro da Pós. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente gostou e se divertiu. Para vocês, muito obrigada e até mais. Obrigada, Cláudia. Obrigada a vocês, até mais. Até.